Bom dia, sir. Bom dia, sir. Oi, senhor, bom dia. Oi, senhor, bom dia. Seu microfone está desligado, senhor. Meu microfone não está desligado, não. Estava. Ah, estava. Paguei mico agora, eu falei bom dia para todo mundo. Oi, Lavínia, bom dia. Oi, Caio. Oi, Carol. Isso, senhor, de boa. Oi, Mariana, tudo bem? Mari? Mariana? Oi, senhor. Oi, dia. tudo bem? Fala um oi para mim. Aparece aí para falar um oi. Quanto tempo? Não. Nem vou te chamar mais de Vanessa. Eu não vim na aula passada, senhor. Não, eu não tô falando assim, tô falando de eu te ver. Você não apareceu na aula passada, você estava na aula passada, foi diferente. Né, Felipe? Felipe também deu perdido semana passada, né, Felipe? Eu, sir. Foi no médico, sir. Ah, tá vendo? Não, eu tenho Felipe e eu tenho Felipinho, né? Então, tá bom? Não vamos confundir. Cadê a Ana? A Ana tava na sala, saiu? Ô, Suzana Aí. Luísa falou que ela não ia participar da aula. Quem? A Ana Luísa, ela não falou o motivo. Ah, tá. Não, mas tudo bem. Nossa, tá aperfeiçoando, Felipinho, os seus desenhos? Legal. Vai ser aqui, sir. Ah, então tá bom. O Lula Molusco, o Siricascu, o Patrick, não sei o nome dela, o Bob Esponja e o Jerry. Só tenho 2 olhos. Então tá. Pessoal, vocês têm uma tarefa, né? Se não me engano, a tarefa 22 para vocês me mostrarem, né? Não é isso? Não fez Nós fizemos junto. Ah, Pedro tá ligado, tá vendo? Eu queria só fazer o teste, nós fizemos junto, nós lemos o texto e a gente já colocou, era só para colocar o tipo de clima, né? Se era semiárido, o que que era, tá bom? Vamos lá rapidinho, Lavínia, fala oi. Hoje a gente vai para a página 43. Hoje a gente tem bastante coisa para ler, então eu vou precisar da ajuda de vocês. Não entendi, Lavínia, desculpa. A minha internet tá falhando muito, daí eu tô com a câmera desligada pra não falhar tanto. Ah, tá bom. A minha também tá ruim, viu, gente? Tá difícil. Não sei se é porque é a última semana do mês, aquela coisa toda. Parece que assim, a gente paga uma quantidade, parece que vai chegando no final do mês, parece que eles vão reduzindo. É impressionante. Que aí fica carinho a todo tempo, tá? Ah, eu tô usando a cabo. Eu acho que melhor. Como assim? Ligo o cabo no roteador e passa pelo computador. Aí ligo o cabo. Mas a minha é no computador. Direto e tá dando esses problemas. Mas tá bom. Faz parte. Isso acontece nas melhores famílias. Vamos lá? Que página que é, Pedro? 43. 43. Então vamos lá. Foi demais. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque senão eu também não enxergo, né? Ó, aula passada a gente falou um pouquinho, né? Sobre até a questão do quadro de retirantes. A gente leu uma parte do texto, por exemplo, né? Do Herbert Salles, né? Então, tudo isso falando um pouquinho são exemplos do que? Da questão da seca, a questão do clima e tudo mais daquela região, tá? Aí a tarefa, por exemplo, 22 era para a gente colocar o tipo climático de cada região representado naqueles textos. Então, a gente colocou.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vegetação, que é o suporte da vida. Depois, logo em seguida, a gente vai fazer uma correlação, ou seja, uma relação existente, o tipo de vegetação e o tipo climático que existe. Então, até para a gente verificar, tá bom? Então, vamos lá. Quem poderia estar ali nessa parte aqui para nós? Pode ser você, Pedro? Então, vamos lá. Pode ser. Pode ser até o final? Pode, até o final. A vegetação, suporte da vida. A diversidade de paisagens brasileiras, resultado da relação dos seus fatores naturais, expressa-se de maneira mais evidente na vegetação. Há áreas que são florestadas com grande quantidade de espécies, algumas até desconhecidas ainda, e áreas de campos cobertos de capim e de outros elementos herbáceos. Essa diversidade é o principal fator de referência para analisarmos grandes conjuntos naturais do país. Mas, você já sabe, a natureza é uma totalidade em que os elementos são interdependentes. A vegetação depende da radiação solar, maior ou menor luminosidade e calor, da umidade do ar e da drenagem dos diferentes tipos de solos. Ao mesmo tempo, pode transformar esses elementos com sua atuação como fonte de energia. Daí a importância de conhecermos as paisagens vegetais brasileiras. Delas depende, em grande parte, a manutenção do que chamamos de biodiversidade. Vamos entender como isso ocorre. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, aqui fala, por exemplo, da vegetação e que ela depende de vários fatores, como a radiação, a umidade do ar, a drenagem, os tipos de solo, tudo isso são elementos que facilitam ou dificultam o tipo de vegetação, tá? E aqui fala do que? Literalmente, vamos falar assim, das paisagens vegetais brasileiras, ela depende em parte da manutenção do que chamamos de biodiversidade, ou seja, dessa variação de tipo de vegetação, de clima, né? De tudo isso, desse conjunto de espécies, né? Nós temos uma rica biodiversidade, ou seja, quer dizer, do bioma e tudo mais. São exemplos que a gente tem, tá? Agora nós temos um texto que fala assim, Rubens, o semeador. Quem poderia estar lendo o texto inteiro para nós? Posso Vai ler, lá, Sara? João Vitor. Pode. Oi, Sarinha, tudo bem? Desculpa. Pode ler, Sara. Oi, Sir. Pode ler, Sara. Então vamos Pode? lá. Até o Pode. final, tudo? Isso. Tá. Rubens, o semeador. Quando eu era menino, os professores na escola estavam sempre falando sobre a natureza, a importância de preservar as áreas verdes e os mananciais de água. Viviam lembrando a importância das árvores, pois são elas que purificam o ar, que preservam a umidade, que dão frutos e madeira para a construção e para a indústria. Diziam que as florestas e os bosques é que equilibram o clima. Eu sempre achava que isso não tinha nada a ver comigo. Afinal, eu nunca tinha feito nada que prejudicasse árvore nenhuma, nunca tinha nem quebrado um galho de árvore. Um dia, minha mãe escolheu um caminho diferente para me levar à escola. Era um caminho mais longo, mas ela precisava passar por uma loja para comprar uma coisa qualquer. Então, nós passamos por uma rua que eu não conhecia. Era uma rua linda, cheia de árvores plantadas dos dois lados, uma alameda, e as copas se juntavam em cima, formando um túnel. Debaixo das árvores, a sombra era fresca e havia pássaros que se movimentavam entre as folhas. Eu fiquei encantado. Mãe, eu disse, que rua tão bonita, deve ser de gente muito rica. Minha mãe sorriu. Que nada, filha, gente como nós. Repare nas casas, são iguais às da nossa rua. O que faz essa rua tão linda são as árvores. Eu voltei para casa pensando naquilo, e ainda pensei por muitos dias. A ideia de plantar uma árvore na nossa calçada não saía da minha cabeça. Muito bem. Isso nunca aconteceu. Nós, enquanto professores, nunca falamos disso para vocês, né? Da vegetação, que vocês precisam cuidar das águas, que vocês precisam preservar as áreas verdes, né? Tudo isso é interessante até para que a gente pense, né? Não é à toa que nós temos aí na nossa escola, né?
a questão, vão falar, professor, vamos na pracinha? Professor, vamos na pracinha, né? Por quê? Um lugar mais fresco, um lugar mais arejado, né? Um lugar mais gostoso de estar. A Lavínia não pegou tanto essa parte, né, Lavínia? Mas principalmente o ano passado, o pessoal pedia muito. O Pedro, por exemplo, que estudava à tarde, principalmente, né? O pessoal pedia, porque era muito quente dentro da sala. Então, às vezes, a gente até falava a respeito disso, tá? Agora, vocês têm umas perguntinhas para estar respondendo, né? Você, assim como o personagem, também já ouviu seus professores falarem da importância da natureza? O que você acha disso? Quais são os seus sentimentos ao ver uma área com árvores? Você gostaria, como personagem, de plantar uma árvore? 1 minutinho para vocês responderem as 3 questões. Vamos lá. Rapidinho. Pronto? Pedro, o que você respondeu na primeira? Na A. Sim, O que você acha disso? eu acho muito bom para a natureza, também por causa do ar também. Lavínia, a B, quais são os seus sentimentos ao ver uma área com árvores? Ah, é um sentimento de liberdade, né, senhor? Parece que tudo tá mais leve. Não sei. A C, João Vitor, você gostaria como personagem de plantar uma árvore? Não, só se for para ter um balanço na árvore, senhor. Oi? Se fosse para ter um balanço na árvore, sabe? Eu ia gostar, mas não. Acho que não. Aí você acha que uma sombra, um lugar gostoso, não. E você, Sarinha? Eu coloquei que sim, né, senhor? Por causa que ia deixar o ar do ambiente bem mais fresco e puro. Eu coloquei. Isso, muito bem, tá? Quem poderia ler essa parte aqui para mim? Quem não leu ainda? Vamos tentar hoje, né, fazer um rodízio aí. Posso Vamos ler, senhor? ver. Pode. Para tornar-se um semeador, você precisará, antes de tudo, encontrar as condições naturais ideais para que sua árvore sobreviva, o tipo de terra com a quantidade e a qualidade de nutrientes necessários e a quantidade de água fornecer-lhe. Sobretudo, precisará cuidar adequadamente da luminosidade e do calor necessários para que sua árvore possa produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Na natureza não é diferente. As várias paisagens vegetais distribuem-se segundo essas condições que são especialmente influenciadas pelos climas, como você já viu. Muito bem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que? A relação entre o clima e a vegetação. Lá no final da apostila vocês têm até um mapinha sobre o clima, né? E aqui nós vamos ver a questão das formações vegetais. Então vamos lá. Observe a seguir o mapa com as formações vegetais do Brasil. Então nós temos aqui, né, a floresta equatorial amazônica, nós temos o cerrado, nós temos a caatinga, nós temos o meio norte,
nós temos o Pantanal, nós temos as áreas costeiras, nós temos áreas, né, a floresta tropical, né? Nós temos a mata de araucária e nós temos os campos. Esses são os exemplos que a gente tem, tá? Dos tipos de formações vegetais. Aí existe uma relação, até para que vocês entendam, tá? Que aqui lá na página 46, na página 47, fala das características, mas uma coisa que é interessante que a gente pensa, os tipos climáticos que existem em cada uma desses tipos de vegetações. Então, nós temos aqui, né? Certamente você já percebeu que cada formação vegetal se localiza em determinado tipo climático. Assim, estabeleça a relação entre o clima da coluna 1 com a vegetação da coluna 2. Então, por exemplo, o clima equatorial, tipo de vegetação, floresta equatorial amazônica. Tropical típico, cerrado. Tropical semiárido, caatinga. Transição equatorial para o semiárido, meio norte. Tropical típico, ó, outro tipo de clima que muda a vegetação, Pantanal. Tropical típico e tropical de altitude, esses dois juntos formam, né, onde tem as áreas costeiras. Novamente, tropical típico e tropical de altitude, floresta tropical atlântica. E o subtropical, que junta a mata de araucária e campos. Muito bem, pode preencher a tabelinha de vocês aí, rapidinho. Quer que aumente ou não precisa? Não precisa ser. Senhor, depois quer que manda foto dessa tabela no grupo? Não. Ah, se você puder pôr, porque tem gente que às vezes não tá, né? Tá. Você manda ou quer que eu mando lá? Tá bom, senhor, já tirei print já. Ah, tá bom. Pronto? Não, senhor. Não. Então, senhor, eu não terminei, não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu tirei um print, então qualquer Isso, coisa, aí se depois o qualquer senhor coisa vocês passar. vão, né? Eu vou dar mais um minutinho, aí a gente já continua, tá? Terminando de preencher a tabela, vocês têm algumas perguntinhas para vocês estarem respondendo. Então, por exemplo, quais variedades vegetais que ocupam maior extensão territorial, aponte os estados em que elas se encontram, né? Depois nós temos outras questões, até para vocês entenderem, tá? Ó, só para vocês verem, ó, quais as paisagens vegetais que ocupam maior extensão territorial. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, seria a floresta amazônica, equatorial amazônica e o cerrado, né? Quais estados, por exemplo, onde que elas se encontram?
Então, dá para a gente estar colocando só a sigla, né? Então, a gente vai colocar Floresta Amazônica, lá Equatorial Amazônica. Aí nós temos no Maranhão, nós temos no Pará, nós temos no Amapá, nós temos em Roraima, nós temos no Amazonas, no Acre, no Rondônia, no Mato Grosso e em Tocantins, tá? Isso seria... Ah, posso colocar só a sigla? Pode, se você souber, tá? Então, ó, MA, PA, AP, RR, né? AM, AC, RO, MT e TO, tá? Também posso estar colocando desse jeito. Depois, por exemplo, o Cerrado, né? Olha aqui, nós temos no Maranhão, nós temos no Piauí, nós temos no Pará, nós temos em Tocantins, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Distrito Federal. Ó, aqui só está citando os dois, tá? Mas não fala, por exemplo, os estados. Então, dá para a gente citar de acordo com o que eu falei. A questão C. Na área subtropical, vamos pensar, né? Na área subtropical, aparecem duas paisagens distintas. A floresta, por exemplo, mata de araucária, né? E outra de campo. Você poderia explicar por que isso acontece? Por que será que tem dois tipos diferentes? Então, nós temos os solos diferentes, nós temos o clima que é mais úmido num lugar e seco no outro, e principalmente, vamos falar assim, essa relação que existe, né? Então, nós temos a questão do solo e nós temos os tipos de climas que acabam mudando, tá bom? Até que página a gente vai fazer hoje? Até lá para a página 50, João Vitor. Pronto? Vocês lembram que o ano passado a gente estudou a Lavínia, provavelmente não deve lembrar, porque né, só se ela estudou isso na outra escola. A gente falou um pouquinho dos hotspots, quando a gente estava estudando, por exemplo, a área de pesca e tudo mais, né? Vocês lembram disso? Tá? Que a gente tinha assim, aonde tinha a pesca predatória, aonde né, mais, vamos falar assim, mecânica e tudo mais. Então, eram áreas, por exemplo, de conservação, né? Então, era chamado de hotspots. Lembram disso? Até mesmo aquele jogo lá que a gente jogou, jogo da biosfera, vocês lembram disso? Né? Onde vocês tinham que recortar as cartinhas e jogar, tá? Então, ó, a D. Já vimos que há lugares muito ricos em biodiversidade, mas que sofrem ameaças extremas de extinção e que, por isso, são prioritários para a conservação, que são os hotspots. Aponte essas áreas no Brasil. Então, nós temos aqui a Mata Atlântica e a Mata no Cerrado, que são as duas áreas, literalmente, que estavam, falar assim, que foi mais modificada. E hoje, né, mais recentemente, a gente tem essa floresta amazônica, que está numa grande, vamos falar assim, um grande problema, principalmente uma área de risco, né, com queimadas, com desmatamentos, com todos esses problemas que estão acontecendo, né. Então, vamos falar literalmente, a Mata Atlântica, o Cerrado, né? A floresta amazônica, e assim, semana passada, né, no começo do mês aí, a gente teve uma área que foi muito devastada também. Quem lembra de ouvir falar essa área? Saiu gente até de Jundiaí, por exemplo, para ir, né, para essa área. Alguém lembra? Pantanal, senhor? Ai, senhor, eu A acho que deve região ter do visto. Pantanal, né? Então, Isso. nessa, lembra, um monte de animais morrendo por causa das queimadas e tudo mais. Então, ó, dá até para a gente, né, mostrar um pouquinho, citar um pouquinho disso aqui, né? Então, a Mata Atlântica Cerrado,
hoje também é apontada a floresta amazônica como uma área de risco, né? E a questão é, além dessas áreas, você sabe de outras que também sofrem ameaça em nosso país? Há pontos, principalmente, né, a questão falou da floresta amazônica, queimado, desmatamento, e agora também o Pantanal. Senhor, tava dando uma polêmica, né, disso aí mesmo. É, a Que questão eu de tava vendo, animais, né? tava vendo as notícias aí, teve, que eu vejo todo dia, né, que minha mãe e meu pai vê, né, aí eu tava vendo, eles entrevistaram o Salles e tal, e tava dando bastante polêmica disso aí, porque ele tava querendo controlar, tipo, as queimadas, né, também, só que aí tava É dando um muito rolo, né. complicado, né? Porque, assim, muitas acaba acontecendo, vamos falar, de forma maldosa mesmo, né? E a questão não é só, tipo assim, senhor, não queimar. Por causa que se não queima também, eu não sabia que ele tá ficando, por exemplo. Quando você, por exemplo, ele não queima, quem fica queimando essas coisas assim, ou que bota fogo, vai juntando mais, né? Porque quando queima também, queima de uma vez, também é ruim. Então tinha que ser meio regularizado, né? Mais ou menos de uma forma controlada, né? A verdade é essa, né? Tá? Tudo bem? Vamos para a página 46. Na página 46, conheça agora as características vegetais de cada região, considerando as coberturas originais, né? Vamos fazer um rodízio? Quem não leu ainda que gostaria de ler? Floresta Equatorial Amazônica. Vamos lá. João Vitor? Quer que eu leia? Quero. Vegetação exuberante, caracterizada por ser densa, fechada, com grande variedade de espécies e folhas largas, sempre verde, com seu desfolhamento, forma a humus, que protege de solos pobres e propicia sua continuidade. Carol, Cerrado. Formado por arbustos retorcidos associados à vegetação herbácea, quanto mais concentrados os bosques de arbustos recebem o nome de cerradão. Pantanal, Felipe. Eu, senhor. Isso. Complexo com vegetação heterogênea, mosaico de cerrado, floresta e caatinga. Esses elementos tão diferentes se devem à inundação de verão na região, promovida pelo Rio Paraguai e pelos seus inúmeros afluentes. Muito bem. Mariana, Mata de Araucária, Pinheiros. Floresta subtropical aberta homogênea e com folhas em forma de agulhas, associada com vegetação arbusiva e herbácea. Muito bem. Aí perto da escola, né, quando você chega ali perto do portal, tem algumas árvores dessas aqui, que são as árvores literalmente que a gente fala, né, araucária, tá? Campos, quem que pode ler? Iago? Iago? Caio? Caio? Filipinho, cadê você? Filipinho? Campos, extremo sul. Formação vegetal campestre recobrindo coluna suave. Na página 47, meio norte, Mata dos Cocais. Quem poderia estar lendo? Gustavo? Gustavo?
Yasmin, pode ler? Então vamos lá. Vegetação de transição entre floresta equatorial, cerrado e caatinga. Constitui-se de palmeiras e coqueiros. Caatinga, quem poderia estar lendo? Pode repetir, não tem problema. Repetir a pessoa que já leu, Sir? Isso, quem já leu pode estar lendo. Então eu leio. Vai lá, Sara. É a caatinga, né, Sir? Isso. Mata espinhosa constituída por plantas Xerófilas. xerófitas com raízes bem longas, que guardam água em suas folhas e caule obtido em lençóis subterrâneos. Floresta tropical. Posso Ler, ler? Sir? Pode. Vai, Lavínia. Formada por árvores diversas, também com folhas largas e bastante fechadas, com muitas espécies, inclusive parasitas. Essa vegetação protege as serras sujeitas de deslizamentos de encostas. Nas áreas mais interiores da floresta Cifólia. que perde parte das suas folhas nas estações mais frias. Áreas costeiras, quem poderia? Eu leio, Sr. Então vamos lá, Mari. Acompanhando as florestas tropicais, as áreas litorâneas apresentam praias, dunas, restingas e mangues. Estes com vegetação adaptada à água salobra e ao terreno arenoso. Tá, nessa região costeira aqui dos mangues, qual que é um bichinho que se encontra muito? Caranguejo. Caranguejo, né? Muito bem. Vamos lá na tarefa 23, que eu vou explicar para vocês o que é para fazer. Amazônia, seu povo e suas lendas. Leia com atenção os trechos a seguir. Então, a gente tem 2 trechos de texto para a gente estar lendo, tá? Vocês querem ler os trechos? Felipe, você pode ler um? Então, Sir, eu tinha mandado aqui no chat que... Não, o Felipinho. O Felipinho não consegue ler que ele está com barulho lá na casa dele. Ah, Aí o o outro Felipe. Felipe, né, Sir? Verdade. Pode ver. João Vitor, alguém gostaria de ler o trecho do texto? Eu leio, Sir. Pode ler, Lavínia. Você leu A outro, Amazônia Sir? é tão grande em tamanho... Oi, Sir. Pode ler. Tá. A Amazônia é tão grande em tamanho, tão rica em variedade de espécies, quando tem histórias nascidas das mais diferentes culturas. Em pequenas aldeias à beira dos rios, até nas cidades surgiram narrativas de De boca a boca. De boca que em de boca. boca em boca tornaram os mitos que foram criados e se tornaram parte da cultura nacional brasileira. São histórias sobre pessoas, bichos, plantas, rios e estrelas, em que tudo se explica por algum encantamento, e que nos mostra um pouco do universo inesgotável da mitologia amazônica. Quem leu o segundo? Pode ser, Eu, Sara. Sir. Uhum. Quem nunca ouviu histórias de Boto, do Uirapuru, da Iara, da Mantita Pereira, de Macunaíma, de Cobra Norato? E aquelas que falam de origens do Guaraná, do Açaí, da Vitória Régia? Histórias das florestas, do rio, nascidas das tradições indígenas e caboclas, ouvidas e registradas por viajantes, pesquisadores, amantes da cultura popular e que têm sido fonte de inspiração para romances, canções, entre outras manifestações artísticas.
que ajudaram a modelar a identidade cultural mestiça do Brasil. Muito bem. Inspirado nos trechos lidos, pesquise sobre uma lenda da Amazônia. Escolha o que você achar mais interessante, mais misteriosa, mais alegre e reescreva usando as suas palavras. Faça também um desenho para representar. Então, por exemplo, falou do Boto Rosa. Então, eu vou ler, vou falar o que é essa história do Boto Rosa. Ah, Macunaíma, vou ler, vou escrever. Não precisa ser muita coisa, pode ser umas 3 linhas no máximo, tá? Assim, pode estar escrevendo algo bem simples, não precisa. Mais você contar o que é a lenda, tá? Não é à toa que a gente fala, é uma lenda, tá? E aqui fazer o desenho, tá? Então, essa, por exemplo, é a tarefa 23. A tarefa 24, eu já vou explicar para vocês, tá? É o projeto ambiental. Então, preste bastante atenção. Observe a sua rua atentamente, faça um croquis dos elementos que mais chamaram a sua atenção. O que tem isso na sua rua? Tem indústria, né? Tem o asfalto, né? Tem a questão, por exemplo, de casas, de terrenos vazios. O que tem aí? Você pode estar colocando tudo isso no desenho aqui. Depois que você fez isso, você tem que ir lá, ó. Considerando o que você aprendeu sobre a importância da natureza, liste alguns dos problemas ambientais que aparecem na sua rua. Problemas ambientais. Pode ser, vou dar um exemplo, tá? Lixo na rua. As pessoas jogam muito lixo na rua, tá? E aí, o que eu vou estar colocando? Tá, o lixo aqui na rua. Escolha um dos problemas listados, então eu citei alguns, e aí eu vou colocar, escolha um dos problemas citados na resposta anterior e crie um projeto que o ajudaria a combatê-lo ou minimizá-lo. Considere a sequência abaixo. O problema, lixo. Por que isso acontece? Falta de conscientização das pessoas e tudo mais. O que precisa mudar? As pessoas colocarem o lixo na hora certa, as pessoas, por exemplo, fazer lixeira, porque muitas casas não têm lixeira, então coloca o lixo no chão, o cachorro rasga e tudo mais. Não tá tendo mais, sabia, senhor? Oi? Aqui na minha rua não tá tendo mais, porque começaram a colocar sabe aquelas lixeiras grandona? Isso. É, uma bem grandona, tipo um baldão. A minha tá colocou aqui na rua já. Tá, onde você mora, Felipinho? Eu moro aqui na Merenda Chaves, senhor, do lado da fazenda. Ah, eu vi mesmo. O pessoal comentou dessas lixeiras. O dia que eu fui no dentista, eu dei uma olhada. Então, assim, são exemplos que tem. Então, como diz, daria para você falar como que estava antes e o que está acontecendo agora. Alternativa de mudança. Fazer lixeiras ou colocar essas lixeiras fechadas e tudo mais. São exemplos que a gente tem. Sua intervenção. O que você pode fazer? Você pode fazer uns papelzinhos, entregar nas casas das pessoas, colocando, por exemplo, o horário do que o lixeiro passa, para que as pessoas coloquem o lixo na hora certa, incentivando as pessoas a colocar para que tenha uma rua mais limpa, uma rua mais cheirosa, vamos dizer assim. Então, eu posso estar colocando a minha intervenção em relação a isso. E aí, faça um novo croquis de sua rua, né? Acrescentando o resultado que você prevê após a sua intervenção. Felipe, a sua intervenção, entre aspas, não foi sua, né? O que aconteceu, né? Os poderes públicos e tudo mais, junto com a população, conseguiu instalar essas lixeiras. Mas aí é um exemplo, tá? Você pode estar fazendo um desenho da rua com essas lixeiras para estar mostrando as mudanças que aconteceram, tá bom? Senhor, mas o problema aqui também é só para orgânico, senhor. Tipo, aí o resto fica tudo na rua ou na lixeira. E aí as pessoas teriam que fazer a lixeira. Porém, e também, senhor, o pior é que as pessoas... Como Almerinda, os terrenos são pequenos, né? Não dá para você colocar, vamos entender da seguinte forma, não dá para você colocar uma lixeira no meio do terreno, porque senão, como que você vai entrar com o carro? Porque na maioria das vezes, o terreno já é a sua garagem. Aí não dá. Então, quer dizer, as pessoas teriam que arrumar aquele jeito de colocar o lixo amarrado nos portões, ou até mesmo aquela lixeira suspensa direto no portão. São exemplos que tem, tá bom? Vocês conseguiram? Eu dei exemplos, tá? Então, na 1 é pra gente fazer o que mais chama atenção na nossa rua. Isso. E na 4 é pra
para fazer alguma coisa para melhorar essas coisas aí? Isso, vamos supor que na sua rua não tem nada de verde, alguma coisa. A sua sugestão é plantar algumas árvores e tudo mais, tá? Então são exemplos que a gente tem, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida? Essa é a tarefa 24. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Vocês têm que deixar essa tarefa pronta para quarta-feira que vem. Por quê? É a nossa última aula do bimestre. Então, eu vou estar fechando aquele pontinho extra em cima dessas atividades que vocês vão deixar pronta, tá bom? Certo, João Vitor? Manda foto do desenho? Não, não precisa. Aí vocês me mostram na aula que Eu vem, ia tá? perguntar isso. Não precisa me mandar, vocês mostrando já está de bom tamanho. Ah, eu não tenho. Aí quem não tem, a gente pode estar vendo, tá bom? Agora, a gente, na página 48, a gente vai falar um pouquinho da degradação do meio ambiente, que é a vegetação atual. Então, ó, como vimos, os recursos naturais são os elementos da natureza requisitados por uma sociedade para atender, o que significa que grande parte da natureza é consumida de diferentes formas, uso do solo, energia, matérias-primas, vegetais e minerais, entre outros. Nas atividades humanas, que seria principalmente aqui as formas de utilização. Também já destacamos que a vegetação é o primeiro elemento natural que se perde nessa apropriação, causando modificações importantes no relevo, na hidrografia e no clima. Então, a gente tem aqui uns exemplos. Ó. Observe o esquema abaixo com atenção para resolver os exercícios seguintes. Então, aqui a gente está falando de um exemplo aqui do esquema. Vou diminuir aqui um pouquinho a página, até para mostrar. Então, aqui nós temos muito fértil, que é a questão do solo, qual é a parte onde a gente se encontra, e a área de pastagem, a filtragem, a erosão solar, a ravina, a vossoroca. Aí nós temos, na página 48, mostrando um pouquinho a periferia, a área urbana, água suja, novo relevo e impermeabilização. Aí a pergunta é, avaliando o esquema, aponte causas naturais. Estou falando de causas naturais de degradação ambiental. Então, as duas causas naturais que aparecem é a erosão solar, e a vossoroca, O que é a erosão solar? Que degrada o solo sem cobertura vegetal. E a vossoroca é a seção de terra, por haver água acumulada no solo, ou seja, quando ela acaba o quê? Abrindo aquelas crateras, aqueles buracos, porque não tem, vamos falar assim, devido à água acumulada no solo, tá bom? Depois, na página 50... Qual que é a outra? É erosão solar e V? É o quê? Vossoroca. Ah, tá. Tá? Isso são causas naturais, tá? Agora a gente vai analisar as atividades humanas que causam degradação ambiental. Então, nós temos a construção de cidades e estradas, a produção do lixo, a questão da agricultura. A agricultura modifica? Modifica e muito. Por quê? Porque ela acaba tirando aquela, vamos falar assim, vegetação original e acaba transformando, tá? Depois nós temos na C, Quais as principais consequências da retirada da vegetação apontada no esquema? Então, a gente tem a erosão solar, nós temos a contaminação dos rios e o assoreamento dos rios, que vai em muitos sedimentos. Considerando o que você já aprendeu sobre o território brasileiro, ocupação, população, recursos naturais, quais as áreas vegetais mais degradadas do Brasil? Então, as áreas que foram ocupadas seria a questão dessa mata atlântica e da caatinga, que é onde tem a maior concentração da população e atividades econômicas, tá? Então, são exemplos que a gente tem. E aponte as principais atividades desenvolvidas nas áreas que você citou como degradado. Então, nas áreas industriais, nas áreas de serviço e da agricultura. Então, são os exemplos que a gente tem. Então, aponte as principais atividades, indústrias, serviços e agricultura. Se vocês quiserem, tá dando um print para estar ajudando vocês, tá bom? E aí, na próxima... Tem como você aumentar mais? Será que vai aí aparecer tudo? Certo, Carol? Dá para fazer a revisão, senhor? Vou fazer revisão, tá? E aqui a questão da D. Então, B, C, D e E, tá bom?
Aí fala da forma de ocupação e tudo mais. Isso são problemas que a gente vai estar vendo, tá? Eu só dei uma adiantada até no conteúdo da aula que vem, tá? Até para a gente estar, né, resolvendo um pouquinho aí para melhorar. Hoje seria literalmente, né, sobre a questão do clima, vegetação. Era até a página 47, mas eu adiantei um pouquinho até para facilitar para a aula que vem, que é a última aula do bimestre, tá? E não esqueça que até na quarta-feira que vem vocês, né, não na quarta, até na sexta-feira, as lives e as atividades avaliativas, tá bom? Vamos fazer a revisão rapidinho? Hoje a revisão é rapidinho mesmo, tá? Então vamos lá. Então a gente falou sobre a vegetação, suporte da vida, tarefa 23, da página 43 a 47. Lembra que a gente fez uma relação entre a vegetação e o clima. Então olha lá. A vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são do mangue, né? Então, isso vocês precisam pensar. O texto abaixo refere-se à formação vegetal típica do cerrado, né? Então, vamos prestar atenção. Como que é essa questão do cerrado? De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcantes, uma seca e outra chuvosa. Como no Planalto Central, né? Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos com casca espessas, e outro herbáceo, geralmente disposto em tufos, né? Que você vê, por exemplo, saindo tipo da vegetação. Localizado principalmente na região centro-oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos arbustos e árvores retorcidas, com cascas grossas e folhas recobertas de pelos, né? Solo deficiente em nutrientes e com alta concentração de alumínio. Essas características descritas referem-se ao bioma do cerrado, né? Que seria a biodiversidade que nós temos. O clima que caracteriza o cerrado é o tropical típico e o clima que caracteriza a Caatinga é o tropical semiárido. Certo? Alguma dúvida? Pessoal, tem muitas coisas que às vezes eu passo para vocês estar na apostila, mas às vezes fica muito fechado a questão do conteúdo. Então, por isso que eu pego algumas atividades, né? Mas eu acabo trabalhando com elas, por exemplo, na revisão. Então, sempre procuro assistir a revisão, verificar a revisão para estar ajudando vocês na hora de responder as atividades, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Quer que volte lá na página que a gente estava, para vocês terminarem? Tem ainda 5 minutinhos, tá? Pode ser. Conseguiram dar print lá na revisão? Sara, você está sem Sim, óculos? Senhora, eu tirei o óculos agora que eu cansei um pouquinho. Vou ficar com ele, que ele é de longe, né, só. Uhum. A irmãzinha do Pedro, que linda que tá. Crescendo bastante, né? Bastante, né? Como passar rápido, né? Depois vira tudo monstro. Aí o João Vitor. Ó, então nós temos aqui, que seria da página 49, o processo de erosão solar e a Vusoroca, né? Que explica cada um deles. Depois a B, né? É a construção de cidades, estradas, a produção do lixo e a agricultura. A C, a erosão solar, a contaminação dos rios e assoreamento. A D, as áreas que foram ocupadas desde a colonização, como a Mata Atlântica e a Caatinga, onde se concentra a maior população e as atividades econômicas. E aí, que aponta as principais atividades desenvolvidas nas áreas que você citou como mais degradadas: indústria, serviços e agricultura. Carol, tudo bem? Ô, Sor, semana passada foi muito engraçado no final da aula. Por quê? Lembra? Eu não. Da cachorra?
Mas hoje eu já dei também uma dessas, Sarinha. Hoje eu tô falando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí o Pedro olha para mim e falou assim, professor, o microfone do senhor tá desligado. Aí eu falei, tá não, Pedro. E eu continuei falando. Aí daí a pouco aí eu fui e liguei. E falou, tava ou não tava? Tava. Mas o Pedro me perdoou. Ele falou assim que isso acontece nas melhores famílias, né, Pedro? Então tá. Aí depois a gente vai falar sobre a questão, vamos falar do o mesmo problema em diferentes, né, graus, então vai falar um pouquinho aqui, principalmente, né, das áreas que estão passando pelo processo de desertificação, né, e aí a gente vai conseguir ver principalmente também as áreas de queimado, desmatamento e tudo mais, principalmente na região amazônica. Depois a gente vai fazer a leitura dos mapas e a gente tem atividade e termina a apostila nossa, certinho? Pessoal, beijos e até quarta-feira, tá? Mariana, fiquei feliz, hein, com a sua participação hoje, tá? Pode falar, Sarinha. Bom, obrigada. A Yasmin mandou aí no chat o nosso grito, senhor, lembra? Quando o senhor entrava na sala. É mesmo, hein? Falava... Lembra? Nossa, quanto tempo, né? Ai, dá uma saudade, né? Mas tá bom, vamos lá. Tá chegando ao fim. Nós vamos se ver daqui a pouco, quando eu for pegar Isso. Mesmo, vamos lá. Vocês vão buscar um material? Então, é isso que eu tô falando. Então, faz sim, que aí a gente vai. Qualquer coisa vocês marcam aí mais ou menos um horário da sala, que é a hora que todo mundo pode estar indo. Qualquer coisa. Na última, a Lavínia foi, né, Lavínia? Cadê a Lavínia? Lavínia? E nós tiramos foto, né, Lavínia? Na última vez eu não consegui. Então, agora eu o não que sabia, acontece? Na verdade. Isso. Aí vocês tentam ir e tal, qualquer coisa, marca mais ou menos o mesmo horário. Pessoal, que hora que fica bom para vocês irem, tal? Marca mais ou menos assim, e aí a gente tira uma foto legal, tá bom? Beleza. Que dia que é, senhor? Oi? Tá bom. Dia 8, né, senhor? Isso, dia 8, tá? Um beijo, tchau, tchau. Eu acho. Tchau, senhor. Tchau, senhor. É uma quinta-feira, isso mesmo. Até Tchau, quarta. tchau. Fique com Deus. Até quarta. Tchau, tchau. É, senhor. Não esqueça de responder as atividades, tá? Tá Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.